Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria trazer uma mensagem que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, que fala que existem dois caminhos. E a palavra de Deus diz assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então a palavra diz que existem dois caminhos. Existe um caminho estreito e existe um caminho largo. O caminho estreito conduz à vida, o caminho estreito, apertado, conduz à vida, conduz à salvação, e o caminho largo e o caminho espaçoso conduz à perdição. E o detalhe, a Bíblia diz que muitos são os que andam, são os que entram pela porta larga e que andam pelo caminho largo. E poucos são os que encontram o caminho estreito e passam pela porta estreita. Então hoje eu queria trazer 3 coisas que o mundo tem para nos oferecer e 3 coisas que Jesus tem para nos oferecer. Tem como proposta para que a gente passe a andar pelo caminho estreito. E a primeira coisa que o mundo tem para nos oferecer são distrações. As distrações é o cemitério, é onde morrem os nossos sonhos, os nossos projetos. É nas distrações que a gente acaba se desviando daquilo que Deus tem preparado para nós. Porque Deus ele tem planos bons, planos de paz, para que venha se cumprir nas nossas vidas. Mas quando a gente se distrai, a gente acaba matando, a gente acaba deixando de lado aquilo que Deus preparou para nós e a gente acaba não vivendo os sonhos e os planos do Senhor. Então as distrações é a primeira coisa que o mundo tem para nos oferecer. E são muitas as distrações. É por isso que a palavra diz que largo é o caminho, porque são muitas opções de distrações. E a distração ela é muito perigosa. A distração rouba os nossos planos, a distração rouba os nossos sonhos, a distração é a morte em câmera lenta dos nossos sonhos e dos nossos projetos. A distração é uma coisa que o mundo tem para me oferecer, então cabe a mim querer aceitar as distrações ou não. A segunda coisa são as propostas. O mundo ele todos os dias me faz muitas propostas. Muitas vezes são propostas tentadoras, muitas vezes são propostas que parecem boas, têm uma aparência de ser boa, mas acaba sendo mal. São propostas que acabam me desviando daquele caminho que eu escolhi trilhar, daquele caminho que eu escolhi seguir em direção a essa porta estreita, essa porta que conduz à salvação. Então as propostas são muitas nesse caminho largo, nesse caminho que conduz à perdição. Então eu preciso também ter muito cuidado com as propostas. Propostas essas que me conduzem à perdição. E a terceira coisa que o mundo tem para me oferecer são prazeres, são manjares, são concupiscências que saciam a minha carne, mas que desagrada a Deus e que não sacia de forma nenhuma o meu espírito. Então esses manjares, esses prazeres que o mundo tem para me oferecer, são prazeres que muitas vezes são momentâneos, são prazeres passageiros, mas são prazeres que vão me conduzir à perdição, vão me conduzir ao inferno, vão me conduzir àquilo que Deus não quer para mim. Existe uma frase muito conhecida que diz que o inferno não é atraente, mas o inimigo ele torna o caminho atraente. E é por isso que a Bíblia diz que largo é o caminho que conduz ao inferno, largo é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que andam e que entram pela porta larga e que andam pelo caminho largo. Então, se o inferno não é atraente, o inimigo vai tornar o caminho atraente. E ele vai tornar o caminho atraente como? Nos colocando distrações. E o inimigo vem colocar propostas nesse caminho que é largo, mas que vai me conduzir à perdição, ao inferno. E o inimigo também vai me colocar prazeres, vai me colocar concupiscências, manjares, para que eu venha receber, aceitar e passar a andar no caminho largo. Então são essas 3 coisas que o mundo me oferece: as distrações, as propostas e os prazeres. Essas 3 coisas fazem com que eu ande pelo caminho largo, mas o caminho largo vai me conduzir à perdição, vai me conduzir ao inferno. E a frase diz: o inferno não é atraente, mas o inimigo ele torna o caminho até lá atraente. Muitas vezes atrai. Essas 3 coisas atraem muitas pessoas, porque a Bíblia diz que são muitos os que escolhem andar pelo caminho longo, pelo caminho largo, pela porta larga. Eu falei sobre 3 coisas que o mundo me oferece como proposta, mas também existem
3 coisas que Jesus me faz como proposta para que eu venha andar no caminho estreito e que eu venha passar pela porta estreita. E a primeira coisa que Jesus tem para me oferecer é a salvação. Não tem coisa melhor, não tem alegria maior de saber que essa vida é passageira, mas que quando essa vida passar, essa vida terrena, eu vou morar no céu. Então a primeira coisa que Jesus tem para me oferecer é a salvação. A salvação nada mais é do que eu ir morar no céu. A salvação significa eu poder participar da vida eterna. Porque a palavra diz que a porta estreita e o caminho estreito conduz à vida eterna. Por mais que eu venha morrer nessa terra, eu venha receber a salvação lá no céu. Mas para isso eu preciso escolher a porta estreita. O caminho estreito, que é o que vai me conduzir à salvação. O caminho é estreito e são poucos os que entram por ela. Mas eu preciso permanecer, por mais difícil que seja, por mais estreito que seja, porque essa porta vai me conduzir à vida eterna. E a vida eterna nada mais é do que a salvação. E a salvação é a primeira coisa que Jesus tem para nos oferecer. A segunda coisa que Jesus tem para nos oferecer é a paz. Jesus ele pode oferecer essa paz, mas é preciso que a gente escolha andar no caminho estreito. O caminho é estreito, mas o caminho é de paz. Aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que escolhe andar pelo caminho estreito, e por mais estreito que seja, vai andar em paz. E a terceira coisa que Jesus tem para nos oferecer é o perdão de pecados. Só Jesus tem o poder de perdoar pecados. E nós, como pecadores que somos carentes e necessitados do perdão dos nossos pecados. E Jesus é o único que pode fazer isso. Porque o pecado ele nos torna cativo, o pecado nos torna escravo do mundo. E Jesus ele pode perdoar os nossos pecados. Jesus perdoa, por mais que a gente caia em tentação, por mais que a gente em algum momento da nossa vida escolha andar no caminho largo, Jesus ele vai sempre estar disposto a perdoar os nossos pecados e fazer com que a gente largue o caminho largo e passe a andar no caminho estreito de novo. Mas para isso só é preciso uma coisa, que é o arrependimento. A mensagem do Evangelho nada mais é do que o arrependimento. Em outro vídeo eu explico que o arrependimento é a mensagem principal do Evangelho, porque o arrependimento significa também perdão de pecados. Então, Jesus ele tem como a terceira coisa o perdão de pecado. E não tem nada melhor do que saber que temos um Deus misericordioso, um Deus bom, um Deus que perdoa os nossos pecados. Por mais falhos que sejamos, por mais pecadores que sejamos, Deus ele vai estar sempre disponível para perdoar os nossos pecados. A palavra diz que a misericórdia do Senhor ela é eterna e ela se renova a cada manhã. A cada manhã, quando a gente ora com o coração arrependido e aquebrantado, Deus está disposto a perdoar os nossos pecados e nos dar um renovo naquele dia, um crédito novo de misericórdia, como perdão de pecados, para que a gente venha andar nos caminhos dele. E por mais que o caminho seja estreito, e por mais que o caminho seja apertado e a porta seja apertada, que conduz à salvação, é a melhor escolha que a gente pode fazer, porque a gente sabe que tem a alegria da salvação, a gente sabe que a gente tem a paz que Jesus proporciona. Então, meu irmão, eu te convido a andar a partir de hoje pelo caminho estreito. Esquece as propostas, esquece as tentações que o mundo oferece, esquece as distrações que o mundo oferece, esquece os manjares, os prazeres que o mundo oferece e escolhe a partir de hoje andar pelo caminho estreito, porque é esse caminho que leva à salvação, é o caminho estreito que leva à vida eterna, é pelo caminho estreito que a gente consegue chegar no nosso destino, chegar na nossa salvação, chegar no céu, que é para lá que Deus quer que a gente vá. Então, a partir de hoje, escolha andar pelos caminhos estreitos, escolha a salvação, escolha Jesus na sua vida, porque Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados, é o único que pode nos proporcionar a salvação. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus ele nos amou tanto, Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha a salvação. Mas para que a gente venha alcançar a salvação, é preciso fazer escolhas. E a palavra diz, lá no capítulo 7, versículo 13 e 14 de Mateus, que as escolhas vão depender de nós. Existem 2 caminhos para a gente escolher. Existe o caminho largo que conduz à perdição. E existe o caminho estreito, mas que conduz à salvação. A salvação que nos proporciona a alegria, a paz,
o ânimo, o perdão de pecado, porque é isso que Deus tem para nos proporcionar. É isso que Jesus quer nos proporcionar todos os dias. E a palavra também diz que Jesus está todos os dias na porta do nosso coração, batendo, para que se a gente abrir, Ele entra e faz morada e ceia e nos dá a alegria completa de saber que temos um Deus vivo, um Deus grande, um Deus poderoso que está conosco todos os dias do nosso lado e vai permanecer assim até a consumação do século. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para o máximo de pessoas que você puder, manda para os seus amigos, para os seus familiares, abençoa a vida de quem você ama compartilhando esse vídeo. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é para você receber sempre os vídeos novos, sempre que eu postar, sempre que a gente estiver postando os vídeos novos aqui no canal, tá bom? Então, Deus abençoe e até a próxima.